Acesa. Tu Boa costumas noite. ter luz acesa no teu Agora sim. computador? Muito boa noite a todos. Antes de mais, quero, em nome da Associação Portuguesa de E Farmacêuticos no teu para a fixe também não tens? Comunidade, agradecer à Associação Nacional de Cuidadores Informais, na pessoa da Presidente da Direção, a doutora Liliana Gonçalves, por ter aceito o convite para se juntarem a nós em mais uma sessão do Farmacêutico e o Doente. Esta sessão é dedicada ao cuidador. Existem várias definições de cuidador, mas o cuidador é toda a pessoa que assume como função assistência a uma outra pessoa. O cuidador informal é uma pessoa que cuida de forma regular ou permanente de outra pessoa que esteja numa situação de dependência. A 6 de setembro de 2019 foi aprovado o Estatuto do Cuidador Informal. Segundo o Jornal Público, estima-se que existam em Portugal perto de 1,4 milhões de cuidadores informais. Este valor representa a grande maioria dos cuidadores, uma vez que apenas uma pequena parte, cerca de 15 mil, têm o estatuto de cuidador informal reconhecido pela Segurança Social. No entanto, sabemos que este reconhecimento político e social, que a publicação do Estatuto do Cuidador Informal pretendeu chegar, isto ainda está longe de apoiar todos os direitos e o reconhecimento dos cuidadores. Por isso temos hoje connosco a doutora Liliana Gonçalves para nos dar aqui o enquadramento da Associação Nacional de Cuidadores Informais e para que possamos saber um bocadinho mais desta temática e na farmácia também fazermos este apoio. Boa noite, vou passar a palavra à doutora Liliana. Boa noite a todos. Antes de mais, agradecer à Associação Portuguesa de Farmacêuticos para a comunidade o convite. Portanto, o tema enquadrado nesta ligação do farmacêutico e doente, que muitas das vezes são os cuidadores informais que são a ponte, porque a maior parte destas pessoas têm, muitas das vezes, cuidadores em casa, cuidadores que não o estando a tempo inteiro são eles que organizam a medicação, são eles que vão levantar as receitas e, portanto, nós compreendemos que na farmácia muitas das vezes passa uma das entradas ser, para o conhecimento de que existe um cuidador, são eventualmente os farmacêuticos e, portanto, nós também defendemos aqui que devia haver um maior conhecimento dos farmacêuticos sobre os apoios aos cuidadores informais, que neste momento existe o Estatuto do Cuidador Informal e, portanto, nós vamos aqui em cerca de 15, 20 minutos transmitir aquilo que é um bocadinho o percurso da Associação Nacional de Cuidadores Informais e também dar a conhecer um pouco do Estatuto do Cuidador, não sendo muito tempo para nos alongarmos, mas de qualquer maneira vamos estar disponíveis para as dúvidas que eventualmente tenham e eventualmente cuidadores informais já vos tenham colocado e vocês tenham sentido como necessidade de terem a informação. Eu vou então partilhar aqui a apresentação que preparamos. Vou só pedir para depois me confirmar, Ana Micaela, se já estão a ver. Agora sim, penso que depois em full screen ficará. Ok, já estão Está a ver? ótimo, sim, está ótimo. Então, conseguem ver a passagem dos diapositivos? Sim, está a passar bem, sim. Passou já da primeira para a segunda, sim. Ok. Pronto, então, para dar aqui um bocadinho de nota de como é que se nasceu a Associação Nacional de Cuidadores Informais. Portanto, houve um conjunto de cuidadores e cuidadoras que já tinham contacto através das redes sociais, já se estavam a organizar como grupo e, portanto, em 2016 nós lançamos uma petição para a criação do Estatuto do Cuidador Informal. Esse estatuto veio a existir apenas em 2019 e pelo caminho, portanto, desde o lançamento da petição, foi criada em 2018 a Associação Nacional de Cuidadores Informais. Portanto, esta associação surge com um conjunto de pessoas que já tinham estado na situação de cuidadores e, portanto, temos cuidadores que desde que são pais de crianças com deficiência, desde esposas, desde netos, desde pais, portanto, são várias as pessoas que poderão estar nesta condição, mas também ex-cuidadores, portanto, pessoas que cuidaram muitas delas durante muitos anos e que eram ex-cuidadores.
E, portanto, aquilo que a associação veio colocar como enfoque era, sobretudo, a defesa dos direitos dos cuidadores informais e que, pela primeira vez, houvesse uma visão da sociedade, e neste caso do poder político, para a necessidade de ser definido um conjunto de medidas de apoio, nomeadamente a existência de um estatuto do cuidador informal. E esta luta por estes direitos pretendia-se que os cuidadores passassem a ter um conjunto de medidas que no seu dia a dia, para além de os apoiarem no domicílio, combatesse o seu isolamento, as suas dificuldades ao nível do descanso ao cuidador, medidas como o subsídio de apoio, que todas elas se verteram logo nesta petição. Portanto, pretendeu-se romper a invisibilidade, dar voz aos cuidadores e, portanto, começou então, por força da associação, um debate público em que o governo encomendou um estudo para perceber que medidas de apoio ao cuidador já existiam, portanto, de projetos no país e aquilo que era feito noutros países e que, portanto, pudesse de alguma forma contribuir para o primeiro desenho de alguma medida política de apoio. Portanto, foi importante perceber quantas pessoas cuidadoras informais é que existiam ou atualmente existem, portanto, os números rondam os cerca de 10% da população portuguesa, atualmente o estudo mais atual já aponta para 15%, e, portanto, nós temos muitas pessoas na situação de cuidar, pelo menos 200 mil na situação de tempo inteiro, e tempo inteiro estamos a falar de pessoas que cuidam 24 sobre 24 horas, e nós também temos aqui um número muito significativo, cerca de quase 500 mil cuidadores prestam mais de 10 horas por semana. Isto significa que há muitos cuidadores informais que estão a trabalhar, têm o seu trabalho e depois, seja ao fim do dia ou durante um fim de semana, e certamente terão essas situações, cuidadores que inclusive se deslocam entre distritos do país para irem durante o fim de semana ver como estão os pais, que já estejam numa situação de dependência. Portanto, é um leque muito abrangente de necessidades de apoio. Para terem aqui uma perspectiva, portanto, desde a publicação depois da lei em 2019, do Estatuto de Cuidador Informal, passou pelo menos 2 anos em projetos piloto e só em 2022 é que veio ser alargada a todo o território nacional. Isto faz com que muitas pessoas não tenham conhecimento da lei, todos os locais onde possa haver difusão do que é o Estatuto será importante, e a Associação Nacional de Cuidadores Informais criou um folheto que nós depois poderemos também enviar por PDF ou em link para todos os participantes desta sessão, porque achamos que ter este folheto na farmácia será uma mais-valia para divulgar então o Estatuto, que vem definir um conjunto de direitos para os cuidadores e medidas de apoio social e da saúde, que, muito embora nós tentamos que o Estatuto chegue a todos os cuidadores, nem sempre acontece, porque atualmente temos apenas 16 mil pessoas que têm o Estatuto do Cuidador Informal aprovado, e, portanto, quanto mais divulgação houver desta medida, tanto melhor. Portanto, nós também alertamos que, neste caso, o Estatuto do Cuidador Informal, o local para o seu pedido ou entrega de documentação é na Segurança Social. Existe o serviço de atendimento nos centros distritais presencial ou através da Segurança Social direta, em que a pessoa depois pode aceder a um conjunto de informações para preencher os formulários. Esta imagem é do nosso folheto, em que aqui temos os passos do que a pessoa, quais os modelos que a pessoa pode preencher e a linha de apoio. Nas medidas de apoio ao cuidador informal, portanto, neste momento está previsto que a pessoa que tenha o estatuto do cuidador reconhecido possa ter um conjunto de direitos, muito embora na prática não estejam a ser verdadeiramente implementados. De qualquer forma, a pessoa terá o direito à informação, à formação, ao descanso ao cuidador no âmbito do estatuto, uma vez que
Já existe o descanso ao cuidador, que certamente, se calhar, os profissionais da farmácia conhecerão, mas existe, portanto, o descanso ao cuidador ao abrigo do estatuto, que terá também condições específicas para o cuidador que seja reconhecido. Existe, quando a pessoa cumpre os critérios da condição de recurso e outros, um subsídio de apoio. Existe também legislação laboral para o trabalhador que trabalha e que, neste caso, poderá passar por pedir, sempre que a entidade laboral seja enquadrada, o pedido de teletrabalho durante 4 anos. Também, por exemplo, o pedido para a flexibilidade de horários, entre outros. E também, neste caso, a pessoa poder ter direito à licença para o cuidar, que implica a perda de remuneração, mas de qualquer maneira ela está prevista na lei. Portanto, de qualquer forma, também existe a possibilidade do Estatuto de Trabalhador Estudante ser enquadrado também pelo Estatuto de Cuidador Informal. E isto foi um pedido que nos fizeram para nós enquadrarmos aqui quais é que seriam os serviços que a associação também poderia disponibilizar. Nós temos uma linha de apoio ao cuidador informal, que funciona via telefónica e via e-mail, em que nós fazemos o esclarecimento sobre dúvidas sobre o Estatuto do Cuidador Informal, sobre algum esclarecimento específico sobre alguma situação, encaminhamento e também, neste caso, o apoio à distância para a pessoa poder preencher a sua documentação para a entrega. Temos também em funcionamento grupos de autoajuda para cuidadores informais a funcionar online e apoio psicológico com participação gratuita para cuidadores. Portanto, neste momento temos aqui os contactos, que depois também poderemos deixar, e, portanto, em algum momento, lá está, se o farmacêutico tiver essa possibilidade, também poderá fazer esta divulgação. Nós, neste momento, só divulgar que temos uma petição a exigir a alteração ao Estatuto do Cuidador Informal e um conjunto de medidas que sejam alteradas para todos os cuidadores passarem a ter direito ao Estatuto. Nós, neste momento, já recolhemos o número de assinaturas que era necessário e, portanto, pensaremos que possa em breve, talvez ainda este ano, poder ser novamente incentivado que os partidos políticos possam apresentar iniciativas legislativas para que, de facto, haja aqui alterações ao Estatuto. Temos os nossos contactos, que também poderemos deixar. Portanto, normalmente colaboramos com todas as entidades, como é hoje este caso, mas em todas as situações que nós entendamos também serem uma mais-valia para a divulgação quer dos direitos, por outro lado, para ações de informação, de capacitação para os cuidadores, portanto, alguma iniciativa que também possam ter, quer dirigido aos doentes, quer dirigido aos cuidadores, nós também podemos divulgar. E penso que no tempo que nos tinham pedido, coloco-me agora à vossa disposição. Sei que, eventualmente, um dos temas que possa surgir será o Estatuto do Cuidador Informal e, portanto, a ideia era perceber quais as questões que vos chegam e aquilo que poderá ser relevante para aqui também discutirmos nesta fase do webinar. Obrigada, doutora Liliana. Eu iria fazer aqui também um bocadinho a ponte, antes de iniciarmos algumas questões, iria fazer aqui a ponte com o papel do farmacêutico ou em que circunstâncias é que nós podemos atuar. Alguma já mencionou aqui na divulgação da vossa associação, nos contactos, mas naquele percebemos que podem ser pontos importantes de apoio, ou seja, referiu aqui a questão da própria medicação, portanto, provavelmente a preparação individualizada da medicação por parte do farmacêutico considera que pode ser portanto, um papel importante no apoio ao próprio cuidador, certo? Que muitas das vezes, se calhar, não tem muito tempo, como disse, até é quem vai à farmácia, mas fora isso, se calhar, não pode despender muito tempo, portanto, se calhar, se o farmacêutico
estiver disponível, ou a farmácia que frequentam tiver este serviço disponível, seria uma mais-valia, não é? O serviço é uma mais-valia. O que acontece é que algumas vezes existem custos para a preparação dessa medicação e que, no caso dos cuidadores, dos doentes, qualquer custo para eles é sempre grande, não é? Mas, de qualquer maneira, também alertar que muitas vezes o cuidador tem que organizar as caixas, a medicação e as tomas, e, portanto, se tiver uma forma de ser facilitado, seria muito importante, não é? E também só relevar, por exemplo, há doentes que já conhecem o medicamento por causa daquela cor, não é? Este trabalho de perceber o formato, a cor, se mudou, portanto, é muito importante para o cuidador também ter essa informação para gerir. Em alguns casos específicos que eu tenha conhecimento, por exemplo, na questão das demências, portanto, o cuidador muitas das vezes sente dificuldade mesmo com uma medicação dita normal, num PIM organizada, em que o doente aceite fazer a toma. Portanto, às vezes o próprio cuidador necessita de estratégias como é que vai facilitar estas questões na toma da medicação e será muito relevante ter toda a informação disponível para perceber, em algum momento, alguns sinais ou sintomas que sejam importantes também passar, seja ao médico ou eventualmente ter uma porta aberta para falar também juntamente com o farmacêutico. Certo, em termos também da medicação, a par de outras situações, muitas das vezes o cuidador tem a seu cargo uma pessoa polimedicada, não é? O que é que pensa, portanto, ou qual é a sua visão sobre a farmácia poder apoiar na própria revisão da medicação, ou seja, na verificação se não há uma duplicação, porque foram a médicos de especialidades diferentes e provavelmente até podem ter o medicamento original e um genérico ou genéricos de diferentes laboratórios. Portanto, esta situação às vezes que a farmácia pode fazer de traga o seu saco dos medicamentos ou da pessoa de quem cuida e nós tentamos aqui verificar se há alguma duplicação e se calhar também, no fundo, no cuidador que tem tanta coisa, desde a higiene, muitas das vezes, não é? Da gestão da alimentação, nesta parte da gestão da terapêutica, provavelmente será importante também fazer aqui um apoio nesta revisão, não é? Esse apoio é muito importante, ou seja, muitas das vezes o cuidador está subcarregado, não tem muito tempo fora de casa pela situação de cuidar a tempo inteiro, e em algumas situações, eventualmente, uma das saídas será a ida à farmácia. É só relevar que há farmácias que têm esta entrega ao domicílio, que também é uma mais-valia nestas situações. E esta questão da revisão da terapêutica, por outro lado, poder ser feita presencialmente na farmácia, mas de alguma forma se pudesse ser feita no domicílio da pessoa, porque de facto existem muitas vezes dificuldades do cuidador em sair de casa, seria muito importante. Depois a questão da polimedicação, de facto, existir alguém que faça esta mediação profissional da área da saúde, que faça esta mediação, porque muitas das vezes, lá está, como referiu, a pessoa pode ir a uma especialidade, não foi, neste caso, a uma consulta de médico de família e depois vai-se perdendo a ligação e há uma medicação que para, depois começa outra e normalmente as pessoas vão guardando as caixas, pronto, e chega a uma altura que de facto tem muitas caixas acumuladas e torna-se difícil também para o cuidador conseguir organizar-se e de alguma forma às vezes organizar a medicação também não é uma coisa tão simples assim, até pela questão dos nomes das terapêuticas, portanto muitas das vezes associam portanto, aquele medicamento a uma determinada patologia e é assim que vão conseguindo organizar-se. Há cuidadores que eles próprios encontraram uma organização de organizar a medicação, mas na maioria, eventualmente, é uma das questões que ajudaria imenso na organização semanal da terapêutica. E lá está a entender para que é que são aqueles medicamentos, pronto, porque às vezes os cuidadores também observam mudanças e têm que falar sobre isso com alguém, portanto o profissional, neste caso o farmacêutico, também pode ser a pessoa que os ajuda a perceber
se há alguma ligação ou não com a alteração da medicação que foi feita. Sim, aqui acredito que a maior parte dos colegas sintam isso, que é pela nossa distribuição geográfica e o facto de termos uma farmácia quase em cada bairro ou em cada freguesia, muitas das vezes o profissional que está ali disponível e com quem o cuidador ou a família do doente mais facilmente tem acesso, acaba por ser o farmacêutico. E também, portanto, estas nossas sessões são um bocadinho nessa busca de percebermos até que ponto ainda podemos ajudar mais, podemos ter um impacto positivo na jornada de vida do doente, mas também neste caso específico do cuidador, que muitas das vezes eu penso que os colegas sentem que o cuidador muitas das vezes está exausto, não é? Até que ponto nós próprios poderíamos fazer aqui uma notificação ou referenciação para questões de burnout. E aí surge aqui uma dúvida que já colocaram, que é se existem alguns gabinetes de apoio ao cuidador, portanto, assim, a nível geográfico, sem ser especificamente a associação, se conhecem alguns gabinetes de apoio. Nós vamos, portanto, a associação, de acordo com a disponibilidade das juntas de freguesia que vamos tendo, temos ativos alguns gabinetes que são muitos em quantidade, portanto, temos neste momento na junta de freguesia da Amora, no Seixal, no Barreiro, e estamos a tentar manter outros que tínhamos ativos, e existem municípios que começam a ter eles próprios gabinetes, porque perceberam que seria uma mais-valia ter trabalho em rede, por alguma maneira, não é? Porque um gabinete de apoio ao cuidador certamente terá que fazer também alguma ponte com a comunidade. E a comunidade insere-se aqui. Eu acho que a farmácia, em ponto 1, pode ser um local de divulgação sobre a informação sobre o Estatuto de Cuidador Informal. Também perceber, porque o farmacêutico a dada altura, se calhar começou a acompanhar, a pessoa vai sempre àquela farmácia, começou a acompanhar na fase inicial de um cuidador que tem, por exemplo, o esposo doente e que a doença vai evoluindo, e os cuidadores, há uma significativa parte dos cuidadores, estamos a falar de números muito elevados, que passa por exaustão. Portanto, os estudos mais recentes vêm sempre apontar para percentagens mesmo muito elevadas. E, portanto, o cuidador tende a aguentar até ao limite da sua capacidade. Portanto, porque muitas das vezes falo porque não tem respostas, não é? E por outro lado, porque não há também uma rede de suporte. E, portanto, da rede de suporte, esta organização da medicação acho que seria uma mais-valia. O cuidador está tão cansado de cognitivamente ter que pensar em nomes de medicamentos, estar a ler toda a informação dos efeitos secundários, porque normalmente são pessoas que tendem a tentar perceber. E depois temos aqui uma panóplia de cuidadores com informação e literacia muito diversificada. Portanto, para alguns poderá ser esta questão de terem alertas pela mensagem, pela rede social ou esta via de comunicação, mas temos muitos cuidadores que no meio, estou a falar num meio mais rural, portanto não têm tanta informação nem sobre o que é ser cuidador, muitas das vezes eles não se reconhecem como cuidadores, quanto mais o que é que será o descanso ao cuidador, não é? Portanto, há aqui um trabalho muito diferenciado e acho que a questão da farmácia na comunidade pode ter este ajustamento, talvez o consigam ter, estou eu aqui também a lançar para o lado se o conseguem ter. Claro, e esse funcionamento em rede, muitas das vezes poderia ser autoproposto por nós, mas também, portanto, esta ligação com as juntas de freguesia e com as câmaras municipais poderia colocar aqui as farmácias como uma parte ativa, por exemplo, nesta questão de apoio à medicação ou à revisão terapêutica, o apoio nesta divisão, que é o que também se calhar acontece em termos das farmácias que já recebem a medicação hospitalar e que evitam a deslocação do cuidador e do doente
em situações em que ele não tenha propriamente uma consulta, não é? E que penso que também será aqui portanto, um serviço também que foi disponibilizado aqui na altura da pandemia, mas que faz todo o sentido para as pessoas para o cuidador e para o doente nesta situação, não é? Eu penso que, portanto, isso foi feito durante a pandemia, mas entretanto eu penso que até saiu uma portaria, ou pelo menos teria em projeto piloto esta Sim. dispensa nas farmácias para facilitar. Ainda estamos aqui já há locais a funcionar, mas ainda estamos aqui a agilizar, ainda não está distribuído a nível, do território nacional todo, o que era importante, não é, que estivesse, porque, Há cuidadores que para facili ir buscar medicação têm que ir de táxi ou transportes públicos, ou seja, são deslocações às vezes de quilómetros e eventualmente na comunidade às vezes uma ou outras pessoas têm uma organização em que já alguém conhece aqueles cuidadores e quando passam a caminho trazem a medicação, por exemplo. Mas lá está, este funcionamento em rede, quando conseguisse perceber que existem pessoas que estão isoladas e que se pode fazer a entrega no domicílio da medicação, seria importante este trabalho. Este trabalho, exatamente. Falou há bocadinho da parte do descanso do cuidador. hum, Como é que funciona? Portanto, existe alguém que vai ao domicílio e fica com o doente? Por acaso, isso acho que é uma dúvida que também nos surge. Neste momento, ainda não, embora a lei preveja que as pessoas possam ter um descanso ao cuidador no âmbito, ou seja, no âmbito de serviço de apoio domiciliário, mas não como ele funciona atualmente, certamente. Portanto, estará para sair, esperemos que seja ainda este ano, alguma iniciativa do governo que operacionalize a lei, portanto, que seja possível a pessoa existir o descanso ao cuidador no domicílio, a pessoa lá está, ter, nem que seja uma tarde, uma manhã, semanalmente, não é? Não é só uma vez de vez em quando, que se fosse previsto semanalmente para de facto haver este descanso do cuidador no domicílio. Além disso, obviamente, quando a pessoa também é necessário e esteja previsto, portanto, isso seria o ideal, porque muitas vezes os cuidadores realmente precisariam muito mais vezes do descanso ao cuidador do que de facto ele está disponível, que é as pessoas poderem ter a pessoa cuidada numa estrutura que ainda continua a ser a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, mas também a estrutura residencial para pessoas idosas. Portanto, mas esta não é a resposta que nós, para já não existe vagas, pelo menos que nós tenhamos conhecimento nas estruturas residenciais para pessoas idosas em todo o território nacional, existem muitas assimetrias, como nós também sabemos, e portanto a nossa expectativa é que de facto haja mudanças este ano e que passe a haver alguma resposta social que pelo menos de dia consiga fazer o descanso semanal do cuidador informal. E, portanto, esta atualização, por exemplo, destas questões, seria importante ser passada também, neste caso, às farmácias, para que quando há cuidadores que a pessoa percebe que estão muito cansados, não é? E que não têm, a maior parte deles muitas vezes não têm uma rede de suporte, poderem fazer aqui um elo de ligação e, portanto, estar em comunicação, lá está, ou com o enfermeiro de família da pessoa, que a maior parte dos sítios também não tem ainda, porque seria uma das vias, não é? Ter em contato com o enfermeiro ou com o médico de família, mas percebo que isso pela farmácia também não é feito assim, não é? Pela aplicação de dados, não sei se é feito assim. O RGPD pode não permitir algumas situações, mas em meios mais pequenos, eu falo pela farmácia onde eu trabalho maioritariamente, nós acabamos por ter aqui uma boa ligação com o centro de saúde local, porque lá está também é um dos locais que não tem médico de família todos os dias, não tem também enfermeira, mas nós temos uma boa ligação, portanto reportamos com alguma facilidade e acabamos por informar
portanto, o médico da situação, deixar até já fotografias, aconteceu já de situações de feridas, por exemplo, pessoas com problemas venosos e que já estão mais acamadas, enviarmos a fotografia para o enfermeiro. Eu acho que quando há aqui boa vontade, eu acho que a farmácia consegue sempre fazer aqui uma ponte, às vezes até com os próprios gabinetes de psicologia das câmaras municipais. Depois, a continuidade, nem sempre conseguimos acompanhar sempre, mas esta notificação, esta tentativa de, lá está, nós também tentamos aqui fazer aquele apoio, dar aquele colo, às vezes se calhar os colegas sentirão isso, a farmácia às vezes é o sítio onde o cuidador desabafa um bocadinho, porque se calhar ainda há um bocadinho um tabu, então nestes meios pequenos é quase que interpretado como é o seu pai, tem que cuidar dele, ou seja, é a sua mãe, tem que cuidar. É muito mau se pensar, lá está, em encaminhar um doente para a rede de cuidados continuados integrados, ainda que seja, e está muito difícil, não é? E há muito tempo de espera, mas a verdade é que muitas das vezes aquele cuidador nem sequer teve tempo para fazer uma formação, para se capacitar, eu acho que as pessoas recebem às vezes, depende se são cuidadores há muito tempo ou não, mas às vezes as pessoas ainda nem fizeram bem a gestão daquilo que lhes aconteceu enquanto família, não é? E vêem-se ali abraços um bocadinho com isto tudo, que não é de todo fácil, nós sentimos isso. Até mesmo esta questão, como falou, da formação do cuidador, até que ponto é que quase aquela pessoa tive tempo para se inteirar de qual é a verdadeira, imaginemos, doença, patologia, porque nós também podemos ter uma situação de um AVC e de repente um cuidador tem em casa um familiar seu que há um mês atrás estava bem, não é? E não é se calhar. Eu penso que neste caso aquilo que deve pautar esta capacitação dos cuidadores é sobretudo em casa, as equipas de saúde que vão em casa quando fizeram a preparação para a alta, que nem sempre isso é feito com tempo devido, e mesmo sendo necessita de acompanhamento e isso nem sempre acontece. Portanto, e as pessoas muitas das vezes ficam sem formação, e têm que ser elas a andar para a frente porque tem uma pessoa que necessita de cuidado e não há outra resposta. E quando eu digo que não há outra resposta, muitas vezes não há mesmo outra resposta. Ou quando há, são respostas muito caras para quem precisa, neste caso, muitas das vezes, de um acompanhamento contínuo. Portanto, aqui, lá está, o farmacêutico pode ser uma via de esclarecer também algumas questões sobre algumas doenças e algumas patologias. E se calhar, lá está, ter informação disponível que a pessoa possa levar também para ler, porque há muitas pessoas que não têm redes sociais, que não acedem a questões digitais e, portanto, tem que se pensar o que é que se pode dar àquelas pessoas. Entretanto, há aqui uma mãozinha levantada. Entretanto, exatamente, vou dar a palavra aqui, penso que é Eloy. Sim, estão a ouvir? Estamos, sim, senhor. Ok, tenho que mostrar Esteja à cá vontade. ou não há problema? Posso fazer a questão então? Sim, sim. Em relação aqui aos. Só um bocado. Estão a ver? Sim. Sim, em relação aqui aos medicamentos, porque sempre me disseram que os medicamentos não se podem conservar acima de 25 graus, e agora estamos no verão, houve temperaturas muito grandes, né? Eu costumo fazer, porque eu sou cuidador, eu costumo só tirar os medicamentos do blister para pôr na caixinha, só no próprio dia. Não tiro semanalmente, como antes fazia, porque só pode ser até 25 graus. E eu tenho que tentar manter num sítio que tenha menos 25 graus. Não sei se isso é uma coisa que a Associação Nacional irá dizer, costuma dizer aos cuidadores, ou no verão ou não. Não sei. Isso é ótimo o que está a fazer, realmente acaba por ser
o garante da melhor qualidade e estabilidade do medicamento, até porque mesmo quando nós temos as embalagens de plástico e colocamos, como deve ter também, não é, para pôr para as várias refeições, apesar de fecharmos, é sempre mais fácil haver uma deterioração do que se for tirada na hora. Se tiver um lugar em casa que não seja tão quente, a maior parte das nossas casas podem ter uma divisão, desde que esteja ao abrigo também da umidade, portanto evitar a cozinha e a casa de banho, que são normalmente as zonas com maior assimetria térmica e também de umidade nas nossas casas. Se tentar perceber que tem uma divisão mais fresca, deveríamos sempre aproveitar para armazenar os medicamentos nessa divisão. Sim, mas o que eu estava a tentar dizer, eu antes tinha umas coisas, dizia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e depois eu punha logo os medicamentos todos nessas caixas, está a perceber? A questão é se ao fim de 5, 6 dias, mesmo que esteja acima, esteja abaixo de 25 graus, os medicamentos vão estar bem conservados ou não? Por exemplo, Sim, durante a primavera, o outono e o inverno. Não há problema sim. em relação a isso? À partida não há problema, a não ser que lá está, que haja também situações de umidade. É mesmo só os dois pontos, que é Ok, temperaturas mais elevadas, e aí, muito bem, o retirar no próprio dia é ótimo, ou situações de muita umidade. A umidade ok. também contribui, ou seja, se morar numa zona com muita umidade, aí também, nesses dias de inverno com muita chuva, também poderá fazer essa situação. Porque na questão de quando a preparação é feita de uma forma individualizada, já é em blisters com uma maior proteção do que a caixa de plástico. Mas é como diz a doutora Liliana, são situações que são custos, e para um cuidador e para uma família, uma coisa era haver uma comparticipação desse serviço, não é? Ou até na totalidade seria o ideal, não é? Para as famílias que o pudessem requerer esse serviço, mas até haver esse reconhecimento, acredito que seja difícil. Penso que temos aqui também o colega Luís que quer dar aqui o contributo. Não sei se é nesta área também do medicamento, Luís, Sim, olá, Micaela, esteja à boa noite. vontade. Olá, boa Olá, noite boa a todos. noite. Não, em relação a este tema, é um tema interessante aqui, esta parte da preparação da medicação. Era só para complementar também aquilo que já estavas a dizer e aqui que o Sr. Eloy também estava a dizer em relação a esta preparação em casa. Pronto, tem que haver alguns cuidados na questão dessas caixas de uso, digamos, pessoal que se compram para garantir também a estanquicidade das mesmas. Tem que ter alguma qualidade para que não haja essa entrada de umidade para os vários compartimentos. Também a questão de terem alguma proteção contra a luz, visto que há medicamentos comprimidos que são sensíveis à luz. E também aqui um ponto que aconselho também aos cuidadores que aqui nos estejam a ouvir, é quando fizerem essa preparação, questionem sempre na farmácia se os medicamentos, se os comprimidos podem estar juntos uns com os outros, porque há certos medicamentos, há certas substâncias ativas que não devem estar em conjunto uns com os outros, e isso tem implicações depois na estabilidade, na eficácia e tudo mais. Portanto, uma recomendação que eu aqui deixo é mesmo essa, é levarem a medicação da pessoa de quem cuidam para nós fazermos essa análise e também esse aconselhamento se podem estar todos juntos no compartimento dessas caixinhas ou não. Pronto, porque há aqui alguns riscos que podem estar associados a alguns tipos de medicamentos que interagem entre eles mesmo estando num compartimento fechado e fora dos blisters. Pronto, era só mesmo este reforço desta ideia.
Ou seja, o que estávamos a falar da importância de levar o saco com os medicamentos e de perceber na farmácia que é habitual, não é? Onde são utentes habituais, se os colegas podem fazer esse aconselhamento e essa distribuição. Sim, Tenho mais uma questão. esteja à Sim, vontade, esteja à vontade. sim, ok. Eu estava a ouvir há bocado que estavam a falar da entrega de medicamentos, porque eu sei que existe, dá para fazer análises clínicas em casa, virem em casa, chamamos os laboratórios para virem em casa, e agora acho que vai haver teleconsultas, que já vi o portal do SNS, já me deu, não sei se haverá no futuro, mas falou há bocado em entrega de medicamentos em casa. Isso é um serviço que existe atualmente ou irá existir, não? E depois seria comparticipado pelo Estado ou não? Neste momento, já há farmácias que fazem entrega ao domicílio, algumas dentro de uma área de X quilómetros não têm custo adicional, mas a verdade é que é um serviço que não é comparticipado e que pode sempre comportar custos. Farmácias mais pequenas, muitas das vezes, não têm recursos humanos suficientes para fazer essa entrega ao domicílio, ou seja, não é uma situação obrigatória para as farmácias e muitas das vezes a dificuldade é, faça um horário muito longo que as farmácias têm e a um número reduzido, muitas das vezes, de colaboradores, não lhes é permitido e não lhes é possível mesmo fazer. Embora na sua farmácia questione, porque às vezes também há estas situações pontuais e exceções que eles podem conseguir salvaguardar. Às vezes a farmácia não fica assim tão longe, mas para este tipo de serviço também lá está, como falávamos, têm que ser salvaguardadas as condições de temperatura e de umidade e de segurança no transporte dos medicamentos. Mas até pode ser uma situação a colocar na sua farmácia, porque pode haver, excepcionalmente, uma disponibilidade para o fazerem, mas é verdade que não é um serviço que esteja implementado na maioria das farmácias e que tem custo, sim. Ok. E outra questão que há bocado mencionou, do descanso do cuidador. O descanso do cuidador, a medida que vocês estariam a pensar em implementar seria depois de fazer, como existe agora, de pequena, média e longa duração ao domicílio, ou existe algum projeto que seria um banco de horas e as pessoas depois iriam se deslocar à casa das pessoas para depois o cuidador poder, pronto, e fazer outras atividades, para não estar sempre a pensar a cuidar portanto, da pessoa em questão. Nós, a Associação Nacional de Cuidadores Informais, nós neste momento estamos a trabalhar, não é? Sempre a pressionar para que haja de facto implementação da lei. A lei não fala desta questão de um banco de horas, mas ainda bem que colocou, porque lá está, o descanso do cuidador não pode ser uma coisa pontual, senão acaba por não ter aquilo que seria o desativar durante umas horas do cuidador para a tarefa de cuidar. Portanto, aquilo que se espera é que venha a haver, espero que seja este ano, eventualmente uma bolsa de cuidadores e uma reformulação do serviço de apoio domiciliário para dar o descanso ao cuidador. Não está ainda previsto como é que será feito, mas ainda bem que falou nessa questão do banco de horas, porque maior parte das pessoas eu acho que seria muito bom se nós conseguíssemos, como sociedade, ter os cuidadores a ter descanso semanal, como qualquer um de nós que trabalha tem os seus dias de folga, não é? E, portanto, esta questão que falou do banco de horas seria muito, muito boa. Mas, para já, nós não sabemos como é que isso vai ser feito. De qualquer maneira, a petição que nós entregamos alertava para a necessidade do descanso ao cuidador ser gratuito para todos os cuidadores e lá está, ter o direito ao descanso semanal, não é? Porque se encararmos o cuidar como um trabalho, que ainda é um tabu também, nós não florearmos algumas vezes a questão do cuidar como, lá está, como uma obrigação, como quase algo que fica na família, mas de facto estes cuidadores diariamente, se nós pensarmos que estão 24 sobre 24 horas
e mesmo aqueles que estão a trabalhar chegam do trabalho e continuam a cuidar, portanto é mesmo necessário o descanso semanal. Mas Ok, neste momento a associação não tem serviços de descanso ao cuidador. Nós estamos a tentar que haja aqui mudanças na lei e o que já existe ser implementado, porque o principal problema também é este. O que está na lei não está a chegar ao terreno e é preciso aqui um forcing, uma exigência de nós, enquanto associação, enquanto cuidadores, para que de facto haja aqui uma mudança política nesta questão. eu vi há bocado, quando estava a mostrar os slides, que acho que é só 10%, né, de pessoas é que têm um estatuto de cuidador. Existe 1,4 milhões, né, e 14 mil, ou o que era, né? 16 mil, sim. 16 16 mil, mil, sim. Uh, cerca de 16 mil. sim, e que estavam a dizer que o novo projeto que estão a pensar é para depois todos os cuidadores terem acesso a isso, né? A petição que nós entregamos é exatamente para que todos os cuidadores tenham direito, porque um dos problemas é quando a pessoa faz o. Eu não sei se o Eloy tem um estatuto de cuidador informal. Não, não, não tem. Tem. Porque um dos grandes entraves ao estatuto de cuidador informal vai depois esbarrar nos critérios que foram criados. E há pessoas que, ou seja, houve mais pessoas a pedir o estatuto, só que não foi reconhecido, por causa depois de haver critérios em que a pessoa não consegue cumprir. E não consegue cumprir porque a lei está a excluir as pessoas, não é? Porque há um conjunto de exigências que depois deixam de fora a maior parte das pessoas, por exemplo, na questão do acesso ao subsídio de apoio ao cuidador. E faz muita diferença na vida dos cuidadores e dos doentes, porque a questão como eu referi no início, a questão do blister para a organização da medicação sim, era uma mais-valia, mas se isso representar um custo na vida do cuidador, por menor que seja, ele torna-se grande face às despesas que tem e não há entrada de outro rendimento, portanto, permanentemente são pessoas que estão em perda financeira e, portanto, perda financeira com o isolamento, com toda a questão da sobrecarga que se tem ao cuidar durante anos e mesmo que seja durante um curto espaço de tempo, acho que é uma situação que todos nós não concordamos e teremos que tentar que haja mudanças. Okay. Só uma última questão. Depois, com esta revolução que está a haver da inteligência artificial, o que é que acham se daqui, digo para aí uns 50 anos, poderá haver alguns robôs cuidadores informais a substituir-nos? Não sei, digo eu, para depois poder ajudar-nos, para poder ponto nos países em desenvolvimento, erradicar isso, ou uma ideia Talvez, só? na minha perspectiva, mas isto, pronto, é questão de opiniões, mas penso que a inteligência artificial poderá auxiliar, se existirem robôs, em algumas tarefas. Agora, a tarefa geral do cuidar em si, que é próximo, muito específico, muito adaptado, muito conhecendo de uma pessoa, envolve uma dimensão tão afetiva que eu acho que isso não é substituível pela inteligência artificial. Inclusive, há muitos cuidadores que não, mesmo que tenham dinheiro, optar por soluções ou instituições em que as pessoas estão em grande grupo e a atenção individual é mais reduzida, é significativamente reduzida, não querem isso, querem estar presentes na vida da pessoa. E, portanto, acho que a dimensão do cuidar é de uma dimensão tão humana que eu acho que essa será das poucas que não, poucas, quer dizer, há mais, que não tem substituição por uma inteligência artificial. Eu acho que estamos ainda em fase de tentarmos perceber onde vamos chegar. A inteligência artificial é tudo demasiado rápido, mas eu acho que não há inteligência artificial que dê dimensão humana e afetiva tão próxima a alguém que está doente e, portanto, e que alguém de preferência, seja o seu familiar, seja o cônjuge, seja neto, seja o vizinho, só a presença dessa pessoa diariamente acho que dá sentido à existência em momentos tão difíceis que será, por exemplo, ter uma doença crónica, será estar em cuidados paliativos, acho que isso é insubstituível.
Ok, obrigado. Vou agora deixar outras pessoas falar. Obrigada também pela partilha, Eloy. Penso que temos aqui também Maria dos Anjos. Será que pode falar? Esteja à vontade. Uma associação, penso eu. Falta o som. No início faltava-me a mim. E da Maria dos Anjos. Exato. Então, boa noite a todos. Boa noite. Eu estava a ouvir o Eloy a falar e eu não me importava de ter um robô cá em casa. Acho que me ia dar muito jeito. Porque as pessoas esquecem-se que ser cuidador informal não é só tomar conta da pessoa. Há todo um conjunto de situações em que nós estamos a funcionar. E se calhar a inteligência artificial aí podia nos ajudar, porque para além de cuidar da pessoa, nós somos as empregadas domésticas, as fisioterapeutas e tudo mais que a pessoa precisa. Portanto, se houvesse um apoio externo, mesmo que fosse da IA, eu não me importava. De qualquer das maneiras, a minha intervenção era mais no sentido de, em primeiro lugar, sensibilizar as farmácias para, da mesma forma que fazem a publicidade a todos os produtos que normalmente lá têm, fazer uns flyers ou fazer qualquer coisa, uma campanha, a explicar que há um estatuto de cuidador informal, apesar de ter pouca legislação ainda implementada, e que as pessoas podem pedir o seu reconhecimento como cuidadoras informais. Acho que era um bom sítio para fazer o alerta para todas as pessoas que têm pouca literacia digital, que estão mais longe, que não têm acesso aos computadores. Vocês seriam um bom elo de ligação entre toda essa gente, até porque nós acreditamos nos farmacêuticos e nas farmácias. E depois há aqui, para além dos medicamentos que eu ouvi falar imenso, há aqui todo um conjunto de situações que nós, cuidadores informais, também nos vemos confrontados e que seria importante os farmacêuticos apoiarem, como, por exemplo, os tais produtos de apoio que são necessários, as algálias, as PETs, as sondas nasogástricas, as aspirações. Nós vamos comprar isto tudo à farmácia. E ninguém nos dá capacitação sobre a forma como isto pode e deve ser usado. E acho que vocês aí poderiam ter um papel extremamente importante, porque as pessoas acabam por se ver obrigadas a cuidar, a usar tudo isso, e a grande maioria não sabe como usar. Portanto, os vossos técnicos podiam dar uma ajuda preciosa às pessoas que estão mais no interior, principalmente, na utilização desses produtos técnicos todos. Obrigada pelo contributo. Nós, como Associação Portuguesa de Farmacêuticos, no fundo representamos não as farmácias, mas nós que trabalhamos nelas, não é? E que sentimos diariamente estas lacunas e esta necessidade de intervenção. E essa área que falou é mesmo muito importante. Nós tivemos agora a decorrer uma formação sobre ostomias, porque em termos académicos, também na faculdade, não nos ensinam nada sobre estes dispositivos, alguns mais comuns, principalmente nas áreas respiratórias, falamos das câmaras expansoras, mas especificamente realmente certas patologias e certas necessidades, nós também tem sido uma lacuna que nós próprios temos vindo a procurar capacitarmos e termos formação para podermos fazer a ponte e o apoio a vocês, cuidadores, e às famílias. E realmente, ainda bem que mencionou, porque esta formação que nós fizemos agora recentemente e promovemos foi mesmo nesta parte de dispositivos. Ou seja, é tal, como falava a doutora Liliana, muitas das vezes é feita a alta ou há a nota de alta e depois não há ali, nem todos têm médico de família, nem todos têm enfermeiro de família, e lá está, ainda mal o cuidador percebeu o que é que tem ali em mãos e já tem uma série de coisas para ter que manusear e trabalhar, e realmente falta um bocadinho isso, sendo que nós, na maior parte das farmácias, já temos aqui uma ligação, portanto, alguns laboratórios
mais na comercialização de equipamentos ortopédicos, de camas, estou agora a lembrar-me de camas articuladas, de uma série de questões, mas depois estes dispositivos específicos é verdade que falha e que nós estamos também a tentar colmatar e pronto, muitos de nós a solicitar este tipo de formação para podermos prestar uma formação diferente também depois aos cuidadores. Acho que o colega, penso que alguém tinha levantado aqui a mão, não sei se também era nesta parte dos dispositivos, que alguém queria dar aqui alguma achiga enquanto profissional de saúde, porque muitas das vezes as sondas nasogástricas, portanto mesmo a parte urinária, é muito específica do enfermeiro e às vezes falta aqui esta formação que nós podemos complementar, não somos os especialistas, mas que realmente se nos capacitarem nós também podemos transmitir como é a questão das feridas. Hoje em dia, no tratamento de determinado tipo de feridas e escaras, alguns farmacêuticos já têm informação para fazer ali uma pequena avaliação e depois o encaminhamento para o enfermeiro ou o apoio ao cuidador e ao doente nesta primeira fase até conseguirem consulta. Não sei se o colega Bruno tinha aqui, nesta parte das ostomias e dos dispositivos, se calhar o colega Bruno também queria aqui dar uma achega. Olá, boa noite. Sim, efetivamente posso dar uma achega aqui, porque vai bater um pouco com aquilo que é o propósito também da nossa associação e aquilo que é o propósito exatamente destas sessões que nós estamos a fazer. Eu quero aproveitar, porque já que esta é a minha... Voltei a desligar. Estamos a ouvir? E agora, estão-me a ouvir e ver? Estamos a ouvir, sim. Tenho aqui um cabo nervoso, peço desculpa. Efetivamente, primeiro que tudo, quero começar por agradecer aqui a participação da Presidente Liliana Gonçalves, da Associação Nacional de Cuidadores Informais, por ter aceito este nosso desafio e estar aqui a dar-nos esta perspectiva do cuidador informal, da Associação Nacional dos Cuidadores Informais, que dá aqui este apoio muito importante e, como já vimos, a uma maioria que é quase invisível ou silenciosa, tendo em conta aqueles que já estão registados como cuidadores informais, e daí a importância desta sessão. Esta sessão é mesmo para dar a conhecer a Associação Nacional, é mesmo para dar a conhecer a existência do Estatuto, é mesmo para falarmos sobre estas importantes situações que já estão legisladas e que muitas vezes acaba por haver o desconhecimento, e também é para falar um pouco sobre aquilo que é o papel do farmacêutico na vida destas pessoas e, portanto, os serviços que nós já prestamos nas farmácias, e aí entramos aqui naquilo que vocês estavam a discutir ainda há pouco, que é a preparação individualizada da medicação, quando é feita na farmácia, mas também o apoio que podemos dar, esclarecendo as dúvidas e tudo mais, quando a pessoa a quer fazer em casa, e como vimos aqui, existe aqui muitas questões e, portanto, levem as vossas dúvidas aos vossos farmacêuticos, que de certeza vos conseguirão ajudar. Mas é muito também ouvir isto, ouvir a outra parte, perceber efetivamente o que é que as pessoas precisam que nós, farmacêuticos, ofereçamos como serviços e cuidados para que no futuro nós possamos efetivamente ter essa mais-valia e conseguir apoiar mais as nossas populações, as nossas comunidades. Efetivamente, como a Micaela acabou por referenciar, nós acabamos neste mês de junho a nossa formação sobre ostomias, que é uma situação muito delicada em que há pessoas que são autónomas, há outras que não são e, portanto, terão os seus cuidadores, mas que a maior parte de nós, farmacêuticos, desconhecia como funcionava todo aquele equipamento, aqueles sacos, aquelas placas, como fazer o cuidado da pele, como eliminar corretamente, e a vida da pessoa, como é que se... Pronto, tudo isso nós procuramos responder com esta formação. Vamos fazer formações, efetivamente, sobre material de ferida, sobre pensos, é outra área que também pode ser uma grande mais-valia para nós depois conseguirmos dar apoio aos cuidadores informais. A utilização das sondas nasogástricas na alimentação, que tipo de medicamentos podem ser administrados, como devem ser administrados
deve-se fazer uma lavagem primeiro, deve-se fazer uma lavagem depois, todas essas pequenas situações. Já fizemos uma formação que vamos replicar este ano, que é sobre suplementação nutricional oral e alimentação por sonda, como agir. Essa será a nossa próxima formação e será no mês de setembro. Portanto, efetivamente, nós estamos preocupados, nós somos farmacêuticos, nós não somos farmácias, ok? Nós representamos farmacêuticos, muitos dos quais não são proprietários, mas também temos connosco muitos farmacêuticos que são proprietários. Mas nós somos farmacêuticos, nós somos o profissional, ok? Portanto, nós temos efetivamente essa preocupação de querer ouvir as pessoas e de perceber de que forma é que podemos ajudar mais e melhor, de encontro àquilo que é efetivamente as necessidades reais. E daí isto é extremamente precioso para nós, ter este feedback, para além daquilo que já temos todos os dias na farmácia, efetivamente, mas ter este feedback nestas conversas, nestas tertúlias, é muito bom. E ter aqui estas partilhas, estes casos reais, como a Maria dos Anjos aqui falou, e o Eloy também, e eu aqui estou um bocadinho de desconfiar, porque o Eloy é um grande amigo meu, eu já o conheço desde que sou pequenino e conheço muito bem a história de vida do Eloy e o que ele tem passado como cuidador informal não registado, e portanto acho que é alguém que efetivamente precisará aqui deste apoio, e naquilo que nós, como associação, eu como farmacêutico, pudermos fazer, nós sempre estaremos cá para ajudar todos os Eloys, todas as Marias dos Anjos, todas as Lilianas que assim o precisem. É essa a nossa missão, é o nosso objetivo como farmacêuticos, efetivamente é garantir a qualidade de vida das pessoas que têm doença e de quem vive com a doença, ou seja, os seus cuidadores também. Portanto, de alguma maneira facilitar aqui e optimizar as terapêuticas e facilitar naquilo que for possível nós facilitarmos a vida das pessoas também. Portanto, o que eu tenho a dizer aqui sobre este assunto é que eu agradeço imensamente as vossas partilhas. Se tiverem mais, por favor, façam-no agora ou façam-nas chegar através dos nossos e-mails, por onde receberam os links da participação. Todo este feedback é muito valioso para nós. E, portanto, muito obrigado a todos pelas partilhas e ainda temos aqui algum tempo, podem colocar mais algumas questões e dúvidas e eu vou voltar a passar aqui a palavra à Micaela para ela continuar a conduzir aqui esta reunião que está a ser muito proveitosa. Obrigado a todos. Obrigada, Bruno. Eu por acaso gostei e ia perguntar aqui à Maria dos Anjos se ela se sentir à vontade também para partilhar connosco, porque também é importante esta parte humana. Quais têm sido os maiores desafios enquanto cuidadora, além disto que falávamos mesmo, que é o cuidador não está só com aquela pessoa, há comida para fazer, há limpezas para fazer, se sentir à vontade para fazer essa partilha até desta situação de sobrecarga e de burnout, até que ponto se sente que lá está, o que é que nós podemos acrescentar, mas também em termos de legislação, o que é que podemos transmitir para a doutora Liliana que sejam situações importantes a referir. Maria dos Anjos, se sentir à vontade para fazer essa partilha também connosco, e depois vou perguntar o mesmo ao Eloy, se ele quiser também dar-nos aqui um bocadinho o contributo do cuidador também, olhando agora para vocês, não é? Para os vossos desafios diários. Maria dos Anjos tem de ligar o som. Sim. Maria dos Anjos é vice-presidente da associação, teve desde o início nesta Pois, fase. era isso. Pronto. Obrigado. Eu ia acrescentar que a Liliana não vou dizer nada de novo, porque ela sabe o que eu penso. Relativamente ao facto de eu ser cuidadora informal, eu poderia dizer o seguinte: eu fui cuidadora informal durante 17 anos. Não sou cuidadora informal há 2 semanas. E sempre acompanhei a legislação, a implementação do estatuto, tudo o que nós sempre fomos exigindo para que o mesmo fosse implementado e apoiasse as pessoas. E posso dizer que desde o primeiro dia até hoje, eu se fosse hoje a ter o diagnóstico que tive há 17 anos atrás, não tinha direito a nada. Nada, zero. Porque toda a legislação que foi saindo
acaba por não dar apoio à maioria dos cuidadores informais. Porque, no fundo, nós temos um reconhecimento jurídico feito em 2019, implementado em 2022, podemos pedir o nosso reconhecimento jurídico, temos uma série de medidas de apoio que estão no papel, mas que não estão implementadas, e uma delas, para mim, que era de extrema importância, que é o profissional de saúde de referência, não está implementado, não está a cumprir o seu papel, não está a apoiar o cuidador informal, nem na sua condição física e psicológica, nem sequer a dar-lhe capacitação para poder apoiar melhor a pessoa cuidada, porque a maior parte dos nossos profissionais de saúde de referência estão a fazer um inquérito que mandam para a Segurança Social e negligenciam completamente o cuidador informal. Depois, o que é que nos sobra? Sobra-nos os tais números que a Liliana falou, que são 16 mil pessoas reconhecidas, cerca de 50% das quais cuidadoras a 100%, 24 horas por dia, e que vivem com um valor de subsídio médio na ordem dos 350 euros. Portanto, isto dá para imaginar, em termos económicos, como é que esta gente está a funcionar. Como é lógico, os apoios psicossociais, o apoio psicológico não está a ser implementado, os municípios não estão a colaborar, nem sei se querem colaborar, dá uma sensação que não, pelo menos a grande maioria, porque isso vai acarretar custos e o Estado não os obrigou nesse sentido e duvido que os venham a obrigar. Portanto, é por isso que eu digo, eu se começasse agora, há 17 anos atrás, com o diagnóstico que tive, os meus direitos eram zero. Eu sou formada, não tinha direito a subsídio de apoio, não me dão capacitação, não me dão qualquer tipo de informação. Portanto, eu comecei com um diagnóstico de uma demência precoce e diria ter direitos zero. E isto é o que acontece com a maioria dos cuidadores informais neste país. Mas isto não é motivo para desmotivar ninguém, isto é só para esclarecer que temos muito trabalho para fazer. Eu acho que a maioria dos cuidadores informais que não sabem que há legislação deviam pedir o seu reconhecimento, porque quer durante a altura em que cuidamos, é importante que as medidas sejam implementadas, porque é importante que nós tenhamos o apoio domiciliário com técnicos multidisciplinares, não com voluntariado, porque nós precisamos de sair de casa. Não podemos estar permanentemente 24 horas por dia, 365 dias por ano a cuidar sem ninguém querer saber de nós, porque no fundo é isto que está a acontecer neste momento. Não temos condições financeiras para pôr as pessoas cuidadas na Rede Nacional de Cuidados Continuados, porque os custos são elevadíssimos, e depois nós não temos implementação de medidas de acordo com o Estatuto do Cuidador Informal, que aí tem custos mais reduzidos. E mesmo sendo mais reduzidos, implica consentimentos das pessoas cuidadas, que é difícil de conseguir, principalmente se falarmos numa faixa etária mais idosa, a não ser que tenham demência e não têm resposta a dar e vão e acabou. E depois também não temos resposta para os cuidadores de pessoas com demências, porque não há respostas, não há sítios onde os colocar. Não temos respostas para as crianças, para os jovens adultos com autismo. Portanto, há todo um conjunto de situações que não há capacidade de resposta para o descanso do cuidador. E eu penso que o Estado não vai pôr uma criança ou um adulto de 27 anos numa ERP, ou se a mãe ou o pai descansar, quer dizer, se for pôr é ridículo. Portanto, há todo um conjunto de estruturas que têm que ser pensadas e tratadas para se conseguir implementar as medidas que estão legisladas desde, neste caso, 2023. E depois fica a grande lacuna que toda a gente se esquece, e eu acho que é de bradar aos céus, que é como é que nós ficamos quando as pessoas que cuidamos morrem? Ninguém quer saber, ninguém se importa. O que está na lei é que nós vamos para o Fundo de Desemprego, ficamos como desempregados de longa duração, podemos tirar uma equiparação, ou uma classificação, ou uma formação através do Qualifica,
E o Fundo de Desemprego está-nos a oferecer empregos nas ERPs, para ir tratar de idosos. Portanto, isto é o que está na lei, que é de bradar aos céus, porque ninguém, ou a grande maioria, depois de cuidar 10, 15, 20 anos, não está nem psicologicamente, nem fisicamente preparada, nem estável para poder ir trabalhar, e muito menos numa área dessas. Portanto, na petição que nós entregamos na Assembleia da República, pedimos para reverem a situação dos ex-cuidadores. E é bom que o façam, porque todos nós estamos a exaustão quando cuidamos. E quando deixamos de cuidar, ficamos com a mesma exaustão e vazios. E não há apoios nenhuns, nem apoio psicológico. É como se nunca tivéssemos existido. Isso é uma situação que eu acho que tem que ser tomada em consideração. A mim aflige-me solenemente as crianças que faleceram todas há 2 anos atrás e que nós conhecíamos muito bem, os cuidadores, e era tudo mães e gente jovem, e aquelas pessoas ficaram todas ao abandono, todas. Não houve nenhum apoio por parte do Estado, nem em termos económicos, nem em termos sociais, nem em termos psicológicos. Foi como se as pessoas, por isso simplesmente, morreu, acabou, agora vai trabalhar. E o trabalho que lhes ofereceram foi exatamente a ERPs a cuidar de idosos, aproveitando o know-how e os conhecimentos todos que tinham adquirido enquanto cuidaram. É quase que uma dupla penalização de uma situação que ninguém escolhe, não é? Exatamente. Porque ninguém escolhe adoecer ou ter alguém para cuidar, e neste caso falávamos muito em pessoas idosas, mas ainda bem que mencionou essa questão, porque também temos muitos cuidadores que são mães jovens, na maior parte dos casos mães, não é? Quando têm filhos com situações de paralisia cerebral, autismos profundos, e que nós vemos realmente essa exaustão dessas mães cuidadoras 24 horas, não é? E realmente a falta de respostas sociais, psicológicas, de tudo, não é? Porque é como diz, há situações em que nem sequer podemos promover a inclusão destas crianças ou destes jovens nos locais que existem, nem todos não é, estão referenciados. E tem razão realmente nesta questão, mas vermos esta parte positiva de vocês poderem dar voz, não é? Ou seja, isto é difícil, é muito penalizador, mas cabe-nos também nós aqui farmacêuticos dar algum apoio, algum colo, algum conforto, o que pudermos, capacitarmos-nos para vos apoiar e realmente esta questão até de encaminhar, não é? Olha, mas na sua situação existe esta associação, existe este apoio, também a tentarmos fazer essa ponte. Eloy, também acho que está disponível, se puder, esteja à vontade. Estão-me a ouvir? Sim. Perfeitamente. Ok. Não, ponto, eu sou cuidador já também há bastante tempo, há mais de uma década. Comecei por tomar conta da minha avó, ela depois foi adoecendo, tinha demência de corpos leve e estava acamada, depois também tinha uma sonda nasogástrica, e depois o meu avô, ponto, ele já tem 90 anos, também depois comecei a tomar conta dele, ou seja, basicamente tenho que decidir a tomar conta dele, os dois. E praticamente, como se só eu a tomar conta deles, eu nunca posso adoecer. Se eu adoecer, como é que é? É tal situação em que muitos dos cuidadores estarão nesta situação. Não sei. Pronto, em relação ao estatuto, nunca cheguei a pedir. Também não sabia que tinha direito às faldas e aos resguardos. Só agora é que fiquei a saber há para aí mais ou menos uns quantos meses. E agora isso também já foi articulado com no centro de saúde, já podemos ir buscar isso. Portanto, não sei se a Associação Nacional costuma dizer isso aos cuidadores, através do atestado de multiusos acima de uma certa porcentagem, pode-se pedir isso. Não sei qual é que era mais outra questão que queriam fazer. Estão-me a ouvir? Estamos a Sim, ouvir. sim.
Não, queria saber mais alguma situação do meu ponto de vista? Ou... Não Como estou é a que ouvir a Micaela. vocês... Micaela está sem som agora, acho que ela está a tentar falar, mas está A sem Maria, som. a Maria está a falar. Queria colocar uma questão. Eu ia lhe perguntar como é que você se sente como pessoa. Olha, sinto-me um bocado num loop contínuo que isto nunca mais acaba. Isto é repetição, repetição, repetição. E pronto, quando eu estive a tomar conta da minha avó, estava muito cansado a nível psicológico, não tinha ajuda nenhuma, tive pensamentos mais negativos e pronto, e já passei isso, mas acho que devia ter também alguma ajuda psicológica, se calhar, não sei. E pronto, é isso. Eu vi um slide que vocês tinham no PowerPoint, dizia isso. Uhum. Pronto. Pois, e temos. É que eu acho que as pessoas acabam por se isolar de tal forma que muitas delas nem se apercebem que precisam de apoio. Vá lá, mal ou menos você ainda consegue chegar a alguma conclusão em relação a si próprio. Mas acredito que há muita gente que acaba por nem reconhecer que está mal psicologicamente e não procura apoio. Pois, Que ainda é pior. eu já tentei procurar, só que pelo SNS eu tinha apneia do sono. Depois fiz uma operação que eu já estou melhor nesse sentido, porque basicamente o meu avô acordava-me sempre a todas as horas. Depois eu tive que arranjar uma alternativa para não ter que falar sempre a todas as horas, que foi um intercomunicador daqueles dos bebés, e assim eu já sabia quando é que fosse uma coisa mais urgente, está a perceber? Assim, se ele tiver eu estou no andar de cima, ele está no andar de baixo, ponto. Mas ponto, a nível pessoal, só estou a fazer isto no trabalho, é só tomar conta dele 24 horas e ponto, é isto. O que eu queria dizer para as pessoas que se calhar poderia ser de utilidade nas farmácias é como estavam a dizer que iam pôr flyers, né? Colocar esses flyers e informar as pessoas que vão tomar medicamentos, vão buscar medicamentos que sabem que podem ser para pessoas que estão a cuidar, para depois informar da Associação Nacional dos Cuidadores e dessas dicas, se calhar, dos medicamentos, como guardá-los, etc. E pronto, e é isso. E depois tem outra questão que é com a vacina da gripe e do Covid este ano, se poderão fazer a nível domiciliário. Ok. Eu penso que os centros de saúde para pessoas que estavam acamadas disponibilizavam esse serviço, a lei. Era necessário solicitar e pelo menos o feedback que eu tive de uma cuidadora também foi que estava há meses à espera. Portanto, uma coisa é eles dizerem que oferecem, outra coisa é efetivamente conseguirem no fazer em tempo útil, porque cá está, há um problema de recursos humanos generalizado no Serviço Nacional de Saúde e para estas situações que acabam por ser extraordinárias àquilo que é o funcionamento normal dos centros de saúde, eles acabam por não conseguir alocar os recursos tão facilmente e pelo menos o que aconteceu nesta campanha que passou atrás foi que efetivamente estava disponível, poderiam fazer em casa a administração das vacinas, mas não estava a correr muito bem, pelo menos na nossa zona de residência. Quanto à questão da informação, partilha dos flyers e tudo mais, nós não podemos falar pelo aquilo que as farmácias efetivamente irão fazer, podemos falar sobre aquilo que a associação vai fazer. Uma das coisas que vamos fazer é esta sessão que está a ser gravada, vai ficar disponível nas nossas redes sociais, vamos colocar no nosso YouTube, disponível para toda a gente ver e rever as vezes que quiser e, portanto, acaba por ser uma ferramenta também de quem aqui está e assistiu, se quiser divulgar e partilhar com outras pessoas, pode e deve fazê-lo. É o que nós
assim mais facilmente podemos fazer. Estavas a levantar a mão novamente, tens aqui mais uma Não, questão, é isso? e disse, boa, estarem a fazer isso e divulgar, sempre vai chegar alguém. Mas eu só queria dizer uma coisa em relação às vacinas, para depois agora terminar isto, é que as vacinas, o que se passou com o meu avô é que como ele tem 90 anos e acho que acima de 85 anos, É no eu centro de fui com saúde, ele não era lá, nas farmácias. eles deram a administração de dose única, gripe e Covid. Agora, abaixo de 85 anos, as pessoas tinham que ter, pelo menos, tinham que ter grupos de 6 pessoas para depois conseguirem dar as vacinas. Porque tinham que ter grupos de 6 pessoas para depois fazer essa coisa. Portanto, Mais se uma calhar fazer ao complicação. domicílio, Sim. porque aquilo é conservado em frio, não é? Poderia não ser possível abaixo de 85 anos, ou seja, depois está essa situação. Não sei como é que eles fariam isso, mas Sim, pronto. isso é uma questão de logística e de agendamento que cada centro de saúde terá de gerir, tal como nós nas farmácias tínhamos de gerir os nossos calendários para também tentar não haver desperdício das vacinas. É da mesma maneira, portanto, isso acaba por... é uma questão normal. Essa é uma questão normal. Mas pronto, é sempre uma divulgação extra. Se agora vocês com a associação estarem a divulgar e isso ficar colocado à Sim. disposição, porque nas farmácias, obviamente, vocês são farmacêuticos, não vão gerir aquela farmácia, poderão não estar a poder fazer isso. Poderão dizer, Claro. mas não poderão fazer. Nós Divulgar os podemos sempre flyers. sugerir, exatamente. O nosso Sim, papel é exato. sempre sugerir. A decisão final Podemos poderá sempre, ser favorável. podemos sempre Claro. propor e às vezes as propostas que vêm, muitas das vezes até são bem acolhidas, não é? E acho que só o também, mesmo que estejamos poucos aqui representados, há mais colegas que vão ver depois a sessão e às vezes nós próprios vamos conversar com os nossos colegas. Amanhã, olhem, ontem estive a assistir a esta situação e depois esta mensagem acaba por se espalhar e acaba por ser também positivo porque mais pessoas vão ficando com esta capacitação em relação ao encaminhamento também do doente. Em relação à vacinação, realmente queria dizer ao Eloy que depende muito lá está, das áreas. Aqui na área metropolitana de Lisboa, a maior parte das situações correram bem e foi tudo ou seja, com agendamentos, foram referenciadas portanto, as pessoas que estavam em situação de necessidade de um acompanhamento domiciliário e eles geriram as tais 6, muitas das vezes para fazer tudo no mesmo dia e foram fazer esses 6 atendimentos, ou essa enfermeira nesse dia foi fazer uma série de pessoas que estavam agendadas, pronto, mas depende muito realmente dos recursos humanos. Quando vocês quando estão na faixa etária que a farmácia pode vacinar e quando ainda os podem trazer, se a pessoa não está acamada, podem trazer à farmácia, normalmente a maior parte das farmácias tem essa não é, disponibilidade até de programar um dia que seja bom para aquela pessoa, porque até vai a uma consulta, vai sair, vem ali levantar um medicamento e muitas das vezes até agendamos de acordo com a disponibilidade do cuidador e do doente. Tentamos sempre privilegiar essas situações portanto, para apoiar e para minimizar já as dificuldades que as pessoas têm, não é? Eu ia só acrescentar que nós temos um folheto de divulgação do Estatuto de Cuidador. Ia perguntar se depois podiam enviar todas as vossas farmácias para a divulgação, para a sua impressão e divulgação presencial. Sim, nós podemos divulgar junto de todos os nossos associados e da mailing list que temos de farmacêuticos. Obviamente que depois é aquela outra parte, nós fazemos a sugestão, depois do outro lado, havendo a aceitação, nós poderemos conseguir que chegue lá também. Portanto, sim, pode-nos fazer chegar e, inclusivamente, normalmente no fim destas sessões, envio o link da gravação e algumas informações da associação. Se nessa altura a Leandro já nos estiver enviado, eu envio também a todos os inscritos. Sim. Não sei se há assim mais alguma dúvida de algum participante. Eu ia só desafiar-vos, se não houver mais questões, como até partilha do Eloy, e talvez aqui algum tema que seja possível online, porque como somos Associação Nacional, portanto nós fazemos alguns webinars online,
desta questão da preparação da medicação, de alguns cuidados, como ela veio aqui referir, não é? Haverá outras questões. Se vocês, enquanto associação, poderíamos combinar algum webinar para uma ação específica sobre esta questão. Como presidente, aceito o convite, é só dizerem qual é o tema e quando é que querem fazer, que nós faremos todos os esforços para estar presentes e ajudar-vos nessas sessões, sem problema nenhum. Cá está, é algo que nós entendemos como nossa missão e, portanto, teremos todo o gosto em vos ajudar e apoiar nesses webinars que queiram realizar, sim, sem problema nenhum. Obrigada. Nada. Obrigada, Bruno. Eu acho que não havendo assim mais questões, e dado o avançado da hora, queria agradecer a todos os participantes, portanto à doutora Liliana na parte da Associação Nacional de Cuidadores Informais e à Maria dos Anjos, obrigada mais uma vez também pelo testemunho, pelo contributo, o Eloy que também teve aqui um papel importante porque realmente ninguém melhor do que quem está e quem está na primeira pessoa para nos desafiar e para nos propor as situações em que nós podemos também melhorar e podemos ter outro contributo, porque lá está, era como falava o colega Bruno, parte daqui da nossa missão ainda é uma missão muito humana, portanto o farmacêutico não é só o especialista do medicamento, não somos só o profissional de saúde que dispensa o medicamento, nós somos muito mais do que isso, queremos que as pessoas e que os doentes nos vejam também como profissional de saúde que sabe escutar, que tem um momento também para apoiar, que também dá colo, porque precisamos dar colo a quem está mais fragilizado e, acima de tudo, que possamos contribuir para uma jornada de vida mais leve, porque também precisamos transmitir essa leveza e que possamos também apoiar aqui todos os cuidadores, neste caso específico. Obrigada a todos pela vossa disponibilidade e pelo vosso contributo. Uma boa noite. Obrigada, nós. Obrigada a todos. Obrigada. Uma boa noite.